Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. E o tema da aula está aí no nosso slide, Segunda Guerra Mundial. Então vamos. Bom, há quem diga que a guerra é uma forma de política sendo feita através da violência. E, infelizmente, sempre existirá guerra, ou sempre existirão guerras. O filósofo Platão, grego, já dizia: o ser humano só verá o fim da guerra quando morrer, ou seja, só os mortos verão o fim da guerra. Por quê? Guerra gera lucro para alguns, ao mesmo tempo que gera destruições, aniquilamentos, doenças, etc. Ela também gera lucro para grupos de pessoas. Bom, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, esse grande conflito mundial, a gente tem que voltar para a Primeira Guerra Mundial e compreender algumas questões que ficaram mal resolvidas. Por quê? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. A Segunda começou em 1939 e foi até 45. Então, foram poucos anos até o Segundo Conflito Mundial. Em um século, duas grandes guerras mundiais aconteceram. E isso traz uma série de ensinamentos para a gente e faz com que a gente olhe para questões políticas, econômicas e sociais de uma forma diferenciada. Isso porque muitas pessoas amam o poder pelo poder. Enquanto o ser humano não aprender que o poder do amor é maior do que o amor pelo poder, o mundo viverá em guerra. Então, infelizmente, como eu falei anteriormente, as guerras assim continuarão a existir. Bom, de uma forma bem resumida, as questões envolveram a Primeira Guerra Mundial. Antes, a partir de 1870, a Europa vivia naquilo que é chamado de Bela Época. Belle Époque. Por quê? Existia ali um grande crescimento, um grande desenvolvimento das nações europeias como um todo, de modo que muitas coisas foram criadas, desenvolvidas nesse período. Aviões, carros, telefones, ou seja, o mundo foi encurtado, podemos dizer assim, e as pessoas estavam muito felizes com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, existia um processo já avançado de industrialização. Lembrando que a Inglaterra, já no século XVIII, tinha começado o pioneirismo nessa revolução industrial. Porém, nesse século XIX, outras nações europeias também entraram, como a Alemanha e a Itália. Por quê? Eles demoraram muito tempo a fim que eles viessem unificar todos os reinos e, de fato, se tornassem mais fortes, unificados. Mesmo assim, a Alemanha se deu muito bem com essa industrialização. Eles se unificaram nesse século XIX, a industrialização alemã cresceu bastante. Então, os países europeus, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, estavam buscando matérias-primas, recursos naturais, justamente para a industrialização. Bom, eles encontraram através dos continentes. Eles repartiram como se fossem pizzas esses continentes e assim buscavam extrair, controlar tudo aquilo que eles tinham de valor para os seus respectivos países europeus nesse processo de industrialização. Bom, essa questão foi uma questão causadora também da Primeira Guerra Mundial. Esse imperialismo, neocolonialismo, o nacionalismo, ou seja, eles passaram a privilegiar assim tudo aquilo que era de dentro do seu país, como também a corrida armamentista. Eles investiram bastante na questão bélica, de modo que armas químicas foram criadas, tantas outras armas que foram desenvolvidas, submarinos, tudo isso usado nessa Primeira Guerra Mundial, que teve o saldo de mais de 10 milhões de mortos, fora os inválidos, fora as pessoas que sofreram também transtornos mentais, psicológicos, por causa desse grande conflito. Bom,
Além disso tudo que eu falei, tudo isso ocasionou a Primeira Guerra Mundial. A França e a Alemanha tinham questões também desse tipo, já que na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha conquistou assim o território da Alsácia-Lorena, riquíssimo em minerais, e a França queria recuperar a todo custo esse território. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, foi assinado assim a Paz dos Vencedores, o Tratado de Versalhes, que colocava toda a culpa da guerra assim na Alemanha. Então, a Alemanha não pôde desenvolver um exército acima de um determinado número de pessoas, não pôde desenvolver sua indústria bélica de armas de fogo. E durante esse processo de corrida imperialista, ela cresceu bastante e se incomodou a Inglaterra, como também a Alemanha perdeu assim vários territórios das suas colônias e teve que devolver esse território da Alsácia-Lorena para a França. Ainda teve que pagar indenizações aos países vencedores da guerra. Quais países? França, Inglaterra, Estados Unidos. Bom, a Alemanha ela ficou sucateada dentro desse contexto. Ela ficou em crise por conta desse contexto, sendo que posteriormente algumas questões começaram a acontecer. Bom, alguns motivos para a Segunda Guerra Mundial, já fazendo o link. Rivalidades das nações europeias mal resolvidas. A França tinha recuperado o território da Alsácia-Lorena. Então, essa rivalidade ainda estava presente ali em relação aos alemães. De modo que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que foi assinado esse Tratado de Versalhes, o presidente dos Estados Unidos à época, Woodrow Wilson, ele propôs 14 pontos. Tanto é que até a criação da Liga das Nações, que seria ali para impedir guerras, ser uma questão de paz entre as nações, ele fez com que, ou melhor, ele sugeriu que os países perdedores da Primeira Guerra Mundial, Alemanha e Império Austro-Húngaro, eles não perdessem seus territórios e que todos os acordos eles fossem assinados de uma forma clara que todos os países pudessem saber, sendo que aceitaram essa questão da Liga das Nações como a representante da paz mundial, mas não aceitaram essa ideia do presidente norte-americano. Perdedores da guerra não deveriam perder seus territórios. Eles perderam. E toda a culpa aí caiu para a Alemanha, já que o Império Austro-Húngaro estava devastado. Então, essa punição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que punição? Eles deveriam pagar, eles deveriam não ter um exército acima de 100 mil homens, eles não deveriam desenvolver a sua indústria bélica, etc. Toda essa punição fez com que a Alemanha entrasse numa grande crise. Outra questão, a crise de 1929. Os Estados Unidos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, saíram muito bem, saíram como uma potência, sendo que em 1929 eles entraram numa grande crise que o mundo sentiu. O mundo capitalista sentiu essa crise que começou nos Estados Unidos. Bom, ao término da Primeira Guerra Mundial, como eu falei, os Estados Unidos saíram como essa grande potência e assim eles emprestavam dinheiro para a Europa. Sendo que com a crise de 1929 econômica muito forte nos Estados Unidos, esses países europeus que tinham vivenciado a guerra, eles deixaram assim de ter um desenvolvimento e esses empréstimos norte-americanos. Dentro desse contexto também surgiram os regimes totalitários, já que, vamos lá, os países foram devastados pela guerra. Não só uma questão econômica, uma questão mesmo geral da sociedade que precisava agora se reconstruir. Teve essa crise de 1929 nos Estados Unidos. Então, a população europeia ali estava vivendo em um contexto totalmente negativo, de crises, inflação, desemprego, miséria, fome, etc. Assim, surgiram regimes totalitários,
No caso da Itália, Benito Mussolini, ele foi um ditador com um discurso extremo, um discurso militarista, ultranacionalista, privilegiando tudo aquilo que viesse ser de dentro do país, xenófobo, como também um discurso que ganhou. Benito Mussolini conseguiu assumir o poder e fez uma ditadura ultranacionalista que era também contra os comunistas. Na Alemanha, Adolf Hitler, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, também com esse discurso. A partir de 1930, os nazistas começaram a ganhar o poder na Alemanha, até que Hitler foi convidado e assim passou a se tornar o primeiro-ministro. Posteriormente, deu um golpe e iniciou-se assim a ditadura nazista. Então, esses foram alguns motivos. Sei que muita coisa eu falei, mas rapidamente, só para a gente relembrar essas questões que impulsionaram esses problemas mal resolvidos que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Adolf Hitler e o nazismo. Como eu falei, em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder e conseguiu o apoio de mais de 70% da população. Então, a Alemanha estava um caos, assim como a Itália. E Hitler, com esse discurso de que levantaria essa Alemanha, já que não tem dinheiro norte-americano para levantar o país, já que eles não podem ter um exército fortificado. Esse discurso de Hitler foi muito forte. Que discurso? O discurso nacionalista, ultranacionalista. Um discurso que era contra essas potências europeias. Um discurso que era contra os comunistas também. Então ele foi ganhando esse apoio da população e chegou a ter mais de 70% dessa população apoiando o seu governo. O que ele fez? Tudo aquilo que estava no Tratado de Versalhes, nesse documento, ele não seguiu. Ele aumentou o exército, ele fez o quê? Ele também investiu na indústria bélica, né? E isso foi gerando emprego, de modo que a Alemanha foi saindo da crise econômica através dessas medidas. Obras públicas foram feitas, entre outras coisas. Então, essa população foi apoiando, por isso chegou a ter mais de 70% de apoio ao governo nazista. Política externa. Bom, Hitler ele buscava invadir regiões em busca de recursos naturais, petróleo, carvão, ferro, entre outras coisas, já que ele não tinha. Já que aquela região estratégica de Alsácia e Lorena, a Alemanha teve que devolver para a França. Então, a política externa de Hitler era bem desse jeito. Invadia regiões e assim ia buscando petróleo, carvão, ferro, etc. Fazendo com que a indústria se fortalecesse. Eu coloquei uma imagem, não confunda isso com isso. Por quê? Bom, esse símbolo aqui é um símbolo indiano que significa boa sorte. E até hoje é utilizado como um símbolo de boa sorte. Um símbolo religioso, muito antigo entre os indianos. O nazismo é esse aqui. O nome dos dois símbolos é suástica, uma cruz suástica. Porém, esta aqui da direita é o símbolo de preconceito, ódio, xenofobia dos nazistas. E essa aqui da esquerda é o símbolo de boa sorte dos orientais, assim como os indianos. Então, não confundam essas duas suásticas. Os nazistas, eles ressignificaram essa suástica e dessa que tornou-se essa aqui, que é o símbolo do ódio, preconceito e tudo aquilo que é de ruim no interior humano. Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Bom, fatores para a expansão nazifascista. Quando se fala em nazifascista, é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Durante esse contexto que Hitler foi fazendo essa expansão, foi tendo esses recursos naturais na política externa, invadindo outras regiões, ele continuou fazendo isso. E a Alemanha foi crescendo. Bom, sendo que
A Itália e o Japão também fizeram isso. Explicarei o porquê. O que chama a atenção dentro desse contexto, durante esse crescimento alemão, Inglaterra, Estados Unidos, França estavam emudecidos. E os nazistas e a Alemanha assim crescendo. Duas questões são importantes para a gente compreender por que esses países, tanto europeus como os Estados Unidos, não agiram de imediato. A política do apaziguamento, qual foi a ideia? França, Inglaterra. Bom, já que os alemães não invadiram nenhuma região nossa, a gente vai ficar tranquilo. Já que os alemães não invadiram nenhuma região nossa, não iremos fazer nada por enquanto. Eles também acreditavam que os alemães pudessem acabar com o governo soviético. Os comunistas, que estavam numa ditadura também lá de Stalin. Então, já que não vai invadir nenhuma região dos europeus e eles podem acabar assim com os comunistas, não fazemos nada. Por quê? Os nazistas e os fascistas eram contra o governo dos comunistas. Por isso que eles assim agiram. E outra questão, o pacto anti-Comintern. Esse pacto foi um pacto feito entre Japão, inicialmente, como também a Alemanha. Eles buscaram, assim, impedir esses comunistas, porque os comunistas estavam querendo que partidos comunistas fossem formados em todos os países. Então eles começaram a agir de forma contrária a esses comunistas, já que eles eram anticomunistas, ultranacionalistas, ou seja, xenófobos, anticomunistas, antiliberais. O que é isso? Eles eram contra a França, Estados Unidos, Inglaterra. Então essas duas questões foram os fatores para a expansão nazi-fascista. Por que nazi-fascista? Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Benito Mussolini invadiu a África, buscando também se expandir. No caso, Hitler, ele anexou, conquistou a Áustria. Ele colocou a Áustria anexada à Alemanha, como também o Japão. O Japão ele não tinha recursos naturais, de modo que ele passou a invadir regiões também, a Manchúria, Xangai, buscando assim expandir-se. Uma observação, tanto a Itália, como o Japão, como a Alemanha, todos eles estavam se expandindo. Então, essa questão da expansão uniu todos esses países. De modo que o Japão com a Alemanha fizeram esse pacto anti-Comintern depois que a Itália entrou nesse pacto. E também, posteriormente, os três se uniram naquilo que foi chamado de eixo: Roma, Berlim e Tóquio. Ou seja, uma política, uma aliança política e militar que eles fizeram. Esse eixo combaterá os aliados mais à frente. No caso, França, Inglaterra, Estados Unidos e depois União Soviética. Esses são os principais, porém, todos os países, direta ou indiretamente, tiveram ali uma participação. Todos os principais países. Bom, então dentro desse contexto acontecia o pangermanismo. Que é isso? Era justamente essa política nazista de fazer com que todos os povos que tivessem origem germânica ou que fossem germânicos fossem unidos. Tanto é que, como falei, a Áustria foi anexada e também existia uma região dos Sudetos na Tchecoslováquia, onde pessoas faziam parte aí dessa origem germânica. Quando os nazistas chegaram na Áustria, eles foram saudados porque as pessoas lá também tinham essa origem germânica ou mesmo eram germânicos. Então, eles buscaram agir assim com o pangermanismo, juntando todos os povos ou de origem germânica ou germânicos em uma mesma nação. Quando teve essa questão da Tchecoslováquia, foi decidido que uma conferência deveria ser feita, chamada de Conferência de Munique, em 1938, através da Liga das Nações,
ou seja, através daquele órgão que servia para evitar os conflitos mundiais. Então, a França, a Inglaterra, como também a Alemanha participaram com seus representantes, e assim eles decidiram que a Alemanha iria anexar as regiões pertencentes à Tchecoslováquia, mas deveria parar com essa expansão, como também resolver seus problemas de forma diplomática, através da conversa. Bom, coisa que não foi feita. Os nazistas continuaram com a sua expansão. Continuaram fazendo assim o pangermanismo, buscando unir todos aqueles que tivessem origem germânica ou que fossem germânicos sob uma mesma nação. E posteriormente, isso vai desembocar, vai acontecer, propriamente dito, a Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei uma imagem, muitas pessoas saudando Hitler, sendo que um aqui não o fez. Ou seja, existiram pessoas que não concordavam com as ideias de Hitler. Tanto é que essas pessoas resistiram. E essa baita foto que foi tirada mostra essa pessoa não saudando assim esse líder, esse ditador. Aqui é o parlamento, dois alemães, Hitler comunicando sobre a anexação da Áustria, o parlamento também vibrando com ele, fazendo esse sinal, reconhecendo o pan-germanismo, a superioridade do povo alemão. Aí aqui tem a cruz suástica, aqui também, essa que se transformou em um símbolo de intolerância e ódio. Aquela outra que eu mostrei é de boa sorte. E aí, Benito Mussolini e Hitler, os dois se aliaram para a Segunda Guerra Mundial. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu!